Olá, queridos. Muito bom estarmos juntos outra vez para darmos continuidade ao nosso estudo da Bíblia, compreendermos melhor esse plano de salvação extraordinário que Deus idealizou para nós. Antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, como a gente sempre faz, a gente vai pedir a presença do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque temos o privilégio, Pai, de termos em nossas mãos o teu plano de salvação, a tua palavra, Senhor, a Bíblia Sagrada, que o Senhor escreveu para nos ensinar, para nos advertir, mas também para nos trazer esperança, através das tuas promessas, Pai. Pedimos a presença do teu Santo Espírito sobre aqueles que estão acessando esse estudo, Senhor, e sobre mim também, para que o Senhor possa falar através da minha boca, para que eu seja apenas um instrumento teu, e para que, Senhor, a tua palavra, ao ser lançada, possa ser compreendida, aceita e vivida, Senhor. Venha estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai Santo. Então, no último estudo a gente falou sobre o juízo e nós vimos que o juízo já está em andamento lá no céu, né? Quando Jesus terminar o que ele está fazendo lá, que é exercer as funções de advogado de defesa e de juiz, a Bíblia nos diz em seguida o que vai acontecer. Quando Jesus disser lá no céu, está feito, está concluído, a Bíblia nos relata um espetáculo que vai acontecer aqui nessa terra. O maior espetáculo que essa terra já contemplou. E aí nós vamos começar a ler os textos bíblicos que nos falam sobre isso. Lá no Apocalipse, capítulo 1, verso 3, está escrito assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, estamos caminhando para o final de todas as coisas. Estamos caminhando para o final da nossa vida aqui nessa terra, porque nós não fomos criados para vivermos aqui nesse mundo. Nós somos criados para vivermos com Deus num ambiente extraordinariamente maravilhoso que Ele preparou para nós. E aqui ele diz que esse dia está próximo. Por quê que esse dia está próximo? A nossa vida é breve, você não sabe, nem eu, quanto tempo nós vamos viver, e Jesus está voltando. Essa é a promessa que nós encontramos lá no capítulo 14, verso 2 e 3 do Apocalipse. Lá Jesus nos diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa mais extraordinária de toda a Bíblia. Essa é a nossa bendita esperança. Jesus aqui nesse texto, ele está sendo bastante enfático, mas a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, nós temos milhares de passagens que falam sobre esse dia, sobre esse acontecimento, o dia da volta de Jesus. Veja o que ele diz aqui, ó, que na casa do Pai existem muitas moradas, ou seja, existem muitos quartos. É uma mansão que tem quartos para todos os filhos do Senhor, para todos os filhos de Deus. E ele diz que ele foi preparar lugar. Como é que ele está preparando esse lugar? Ele está preparando literalmente o lugar, mas ele está preparando também esse lugar através do juízo que está acontecendo lá no céu. Ele está vendo agora quem são os dele lá no céu, está acontecendo
uma investigação sobre a nossa vida. Está em andamento o juízo investigativo. Quando Jesus tiver terminado, quando as pessoas já tiverem se posicionado ao lado dele ou contra ele, definitivamente, ele então vai voltar. E ele diz que ele vai nos levar para nós ficarmos com ele aonde ele está nesse momento. E ele está no santuário celestial. Ele está hoje na presença de Deus. E é isso que ele quer para nós também. Foi por isso que ele morreu aqui na cruz do Calvário. Como é que vai ser a volta de Jesus? Alguns comentam e entendem que Jesus já voltou, né? Que é o olho da fé que vai ver Jesus voltando, mas não é isso que a Bíblia nos fala, porque lá no Apocalipse capítulo 1:7 nos dito que Jesus vem com as nuvens e todo olho vai ver Jesus voltando. Todo olho, ou seja, todo ser humano que estiver vivo naquele momento, e até alguns dos que já tiverem descansado no Senhor, verão Jesus voltando. Quando eu paro para pensar nesse dia, eu fico imaginando que acontecimento extraordinário. Humanamente, a gente não tem explicação de como isso possa vir a acontecer. Mas Deus nos promete que isso vai acontecer. E essa é uma promessa, essa promessa de João 14, verso 2 a 3, é uma promessa incondicional. A Bíblia fala de dois tipos de promessas. As promessas condicionais, como aquelas que nós encontramos lá no Apocalipse. Ele diz: se você vencer, se você estiver entre os salvos, eu te darei tal coisa. Agora, e também tem as promessas incondicionais. E essa é uma promessa incondicional. Ou seja, não depende da minha aceitação. Não depende de eu querer ou não que Jesus volte. No tempo estabelecido por Deus, Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que todo olho vai ver Jesus voltando. Como é que vai se dar isso? A Bíblia nos diz, em Mateus 24, versos 30 a 31, que a volta de Jesus vai ser audível. Olha só o texto bíblico. Lá está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Jesus vai aparecer no céu com todos os seus anjos, com todos os anjos do céu, tocando trombeta. Jesus fica sobre as nuvens, ele não vai pisar aqui nessa terra. Ele vem, fica nas nuvens do céu, e os anjos que vêm com ele, todos os anjos virão com ele. Nesse momento da volta, o céu vai ficar vazio, porque todos os anjos virão com ele, e são esses anjos que vão descer aqui na terra e nos tomar pela mão e nos levar ao encontro de Jesus nas nuvens do céu. Imagine o espetáculo, imagine que cena é essa. Vai ser, ali diz que ele vem com poder e muita glória. Imagine o brilho desse acontecimento, porque Jesus brilha, ele reflete a glória do seu caráter, ou seja, a sua santidade, a sua pureza. Jesus é tão puro, é tão santo, que ele emite luz. Os anjos que vêm com ele, que vivem na presença dele, também brilham. Imagine o espetáculo de luz e de som, porque eles vêm tocando trombeta. É alguma coisa que a nossa mente não consegue alcançar, mas que com certeza vai nos deixar maravilhados e extremamente realizados
quando nós contemplarmos essa cena no céu e virmos ali então o cumprimento dessa promessa que tantos esperaram, que tantos acreditaram e viveram em função dela. Muitos já dormiram no Senhor, mas nós vamos ver na sequência que serão ressuscitados para comprovar, né, a fidelidade de Deus, para comprovar o cumprimento dessa promessa, que é a razão da nossa existência. Hoje, depois que o pecado entrou no mundo, nós que cremos em Deus, que nos relacionamos com Ele, devemos viver para esse dia. Esse é o foco da nossa existência. É para isso que nós estamos aqui. Aqui, esse mundo é como se fosse um imenso aeroporto, ou um porto talvez, ou uma estação rodoferroviária, né, onde nós estamos aqui esperando o transporte para ir para casa. Aqui não é o nosso lugar. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus e é para lá que Jesus vai nos levar. Então, é para esse dia que nós devemos viver. Em função disso, com prioridade absoluta nessa promessa. Como é que Jesus virá? Nós vimos que ele não vai vir como um bebê, como ele veio da primeira vez. Agora, da segunda vez, ele vem com a comitiva celestial. Ele vem com todos os anjos do céu, em grande glória, e todos tocando trombeta. Imagina a música, o som, a luz, o brilho da presença de Jesus, né? E a Bíblia é mais específica ainda, lá em Lucas 24, 39, quando ela descreve como Jesus virá. Ela começa a descrever nesse texto como Jesus virá. Aqui está escrito: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24 descreve o domingo da ressurreição. Então, aqui começa assim, que era alta madrugada, né? Jesus sai do túmulo, já tinha saído do túmulo, as mulheres foram ungí-lo com perfumes, como era costume na época, e quando elas chegam lá, a sepultura já está vazia. E aí, então, Jesus encontra Maria Madalena e manda avisar para os discípulos que ele já tinha ressuscitado. Ela foi correndo, avisou, mas alguns não acreditaram, porque eles tinham visto, fazia 3 dias que eles tinham visto Jesus ser sepultado. E aqui eles estavam numa sala com medo dos romanos, porque eles estavam com medo que acontecesse com eles o mesmo que tinha acontecido com Jesus. Então, eles estavam ali reunidos e, de repente, sem abrir porta nem janela, nada, né, Jesus aparece no meio deles. Você pode ler o capítulo 24, que tem a descrição dessa cena, é muito bonita. E lá Jesus diz: Pai seja convosco. Eles ficaram assombrados, assustados, e Jesus disse: não tenham medo, sou eu mesmo. Vocês podem tocar em mim, um espírito ou um fantasma não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Então, um ponto, o que a Bíblia nos diz aqui? Que Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou em carne e osso, né? Não foi o Espírito de Jesus que ressuscitou, foi ele em carne e osso. Assim, nós, quando ressuscitarmos, tanto salvos quanto perdidos, nós estaremos em carne e osso também. É o nosso corpo que vai para o céu, ou é o nosso corpo que vai sofrer o castigo eterno, né? Somos nós, como pessoa, como seres vivos, que vamos ou para o céu ou para o castigo eterno. Jesus ressuscitou assim para nos mostrar que assim vai ser conosco também. Então, para que eles acreditassem, ele mostra, inclusive,
as cicatrizes, né, da cruz, para que eles acreditassem que era ele. E na sequência, como eles ainda ficaram meio em dúvida, Jesus pede alguma coisa para comer e eles servem um peixe assado para Jesus e Jesus come na frente deles. Então Jesus ressuscitou em carne e osso. Aí Jesus ressuscitou em carne e osso e ficou mais 40 dias aqui nessa terra. Atos capítulo 1, verso 3, diz que após a ressurreição, Jesus ainda ficou 40 dias aqui nessa terra. Lá no finalzinho desse 40º dia, Jesus foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras, dando as últimas orientações para eles, abençoando a eles. E a Bíblia descreve em Atos 1, 9 a 11, o que acontece nesse momento. A Bíblia diz: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então veja só, o texto anterior nos diz que Jesus ressuscitou em corpo, em carne e osso. E esse texto está nos dizendo que nos últimos momentos de Jesus com os discípulos aqui nessa terra, quando ele caminhou com eles lá para o Monte das Oliveiras, ali, depois de ter dado as últimas orientações, Jesus começa a ser elevado aos céus, ele começa a subir. Os apóstolos não estavam preparados para isso. Então, assim como nós também, né, numa situação dessa, o que eles fazem? Eles começam a acompanhar a subida de Jesus, a olhar Jesus subindo, até que uma nuvem encobre Jesus dos olhos deles, e nesse momento 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos de Deus que estavam ali, esses 2 anjos disseram o seguinte para os discípulos: não se preocupem, não tenham medo. Da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. Então, como é que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar em carne e osso. Por isso, esse acontecimento, a Bíblia diz mais ainda, a Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até no oriente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo olho vai ver, o olho físico, todo olho vai ver Jesus voltando. E só que naquele dia, no dia da volta de Jesus, só haverá 2 classes de pessoas. Hoje nós temos, assim, 3 classes, né? Humanamente, aos nossos olhos, nós temos 3 classes. Tem pessoas que nós olhamos e dizemos: ah, esse é um homem, uma mulher de Deus. Tem outros que nós olhamos e não achamos, não temos tanta certeza disso. E outros que nós vemos ainda em cima do muro, quer dizer, sem se posicionar nem de um lado nem de outro. Mas Deus já sabe. Deus já sabe, né? E isso vai se ficar bem explícito, bem claro, no dia em que Jesus aparecer nas nuvens do céu. Porque naquele dia só haverá 2 classes. Lá, nós vamos ter salvos e nós vamos ter perdidos. Veja bem, no dia da volta de Jesus, isso que eu gostaria de deixar bem claro, não vai haver mais salvação, só vai haver resgate. Resgate de quem? Daqueles que escolheram, daqueles que decidiram, daqueles que priorizaram o seu amor e o seu reino e a sua salvação. Esses serão resgatados, os demais serão deixados. Então, naquele dia, naquele momento, só 2 classes, salvos e perdidos. E entre os salvos e os perdidos, nós vamos ter também vivos e mortos. Nós vamos ter pessoas vivas que estarão entre os salvos
e nós vamos ter pessoas vivas que estarão entre os perdidos. E como teremos também pessoas que já dormem no pó da terra, né, os mortos, que morreram, que desceram à sepultura salvos, e temos aqueles também que desceram à sepultura já perdidos. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar nesse momento. Quando nós descermos à sepultura, o nosso futuro eterno já vai estar definido. Ou eu vou para a sepultura salva, ou se a minha prioridade não foi viver com Cristo aqui nessa terra, eu não estarei com Ele na eternidade. E isso já vai estar definido no dia da minha morte. Então, assim, tudo aquilo que a gente quiser fazer pela salvação das pessoas que nós amamos, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas com quem nós convivemos, nós devemos fazer agora. É isso que a Bíblia diz. Agora é o momento. Hoje é o dia da salvação. E Jesus enfatiza: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. Hoje, a palavra predileta de Deus é hoje, é agora, é já. Por quê? Porque Deus tem uma obra para realizar na sua vida e na minha vida também. Agora, a palavra predileta de Satanás é amanhã. Deixa para amanhã. Amanhã você ora, amanhã você lê a Bíblia, amanhã você procura uma igreja, né? E ele vai se encarregar de te atribular tanto, com tanto compromisso, e às vezes até coisas bastante assim, necessárias, né? Trabalho, estudo, mas ele vai se encarregar de te sobrecarregar tanto para que não sobre tempo para você dedicar tempo para as coisas de Deus. Por isso a necessidade do relacionamento com Deus, de estar online com Deus a cada dia, porque esse relacionamento vai despertar em nós vontade, cada vez mais vontade de estarmos na presença de Deus, de vivermos o nosso dia a dia com Ele aqui nesse mundo. Então, recapitulando, somente duas classes, salvos e perdidos. Não tem mais os indecisos aqui, porque quem estava indeciso ou escolheu a Cristo ou não quis saber, né? E entre essas duas classes, nós temos ainda a subdivisão, porque nós temos salvos vivos e salvos que já morreram, e nós teremos perdidos vivos lá no dia da volta de Jesus, e teremos também perdidos mortos quando Jesus voltar. O que vai acontecer com os salvos? Olhe só como a Bíblia é clara. Está tudo na palavra de Deus. Basta orar, pedir entendimento para Deus, vontade de ler a Bíblia e se debruçar sobre ela, porque está tudo escrito ali. Então, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, está escrito que os salvos, naquele dia, veja só, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Com os que ressuscitaram, né? Os que estavam mortos e ressuscitaram. Então seremos arrebatados com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, os dois grupos de salvos, o que vai estar vivo e o que já descansou, o que já morreu. O salvo vivo, na sequência nós temos uma passagem, 1 Coríntios 15, 51 a 54, você pode ler na sua Bíblia depois, e você vai ver que o salvo vivo, ele vai ser instantaneamente transformado.
num piscar de olhos, ele é transformado. Porque houve uma transformação de caráter, houve uma santificação do seu caráter ao longo da sua vida, e ele então agora passa por uma transformação, inclusive física. Ele é física no sentido de que nós não teremos pessoas de idade no céu, apesar de que muitos dos que irão estarão na casa dos 90, 100 anos, 110 anos, né? Lá nos primórdios da nossa história, as pessoas viviam muitos e muitos anos, viviam às vezes alguns séculos, né? Não é na data de nascimento, mas na aparência física. Ninguém com aparência de pessoa idosa, ou mais magro, ou mais moço, mais gordinho, ou de óculos, ou sem óculos, enfim. Todas as sequelas do pecado terão desaparecido. Nós ressuscitaremos restaurados, renovados. Os que estavam vivos, os que estavam mortos, os salvos mortos ressuscitam restaurados, completamente restaurados, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? E na sequência, ou ao mesmo tempo, enquanto os mortos ressuscitam restaurados, os vivos são restaurados também. É o que nos diz a passagem seguinte, em 1 Coríntios 15. E o que é que acontece então? Veja, o salvo que estava morto ressuscita, e aí nós vamos ver um encontro das famílias, os anjos trazendo as crianças, os filhinhos que os pais aqui nessa terra tiveram que sepultar. Nós vamos ver o reencontro das famílias, dos amigos. Nós subiremos em famílias para o céu. Eu gosto muito dessa ilustração, porque aqui mostra como nós entendemos, né, que vai ser o nosso translado para o céu. Veja, isso aqui, tudo isso vai acontecer de forma visível, palpável, tangível, audível. Vai realmente acontecer. Não é nada de arrebatamento secreto. A Bíblia não fala sobre o arrebatamento secreto. Quando a Bíblia diz que nós seremos arrebatados, ela está dizendo que nós seremos levados. Porque a gente não pode esquecer aquela outra passagem que diz que todo olho vai ver Jesus voltando. Todo olho vai ver as pessoas sendo ressuscitadas, aquelas que estavam mortas, os vivos sendo transformados, se reencontrando. Imagine que momento extraordinário da história humana. Aqui vai se cumprir o sonho de Deus para a nossa vida. Porque Deus não nos criou para nós sofrermos, para nós adoecermos, para nós morrermos. Deus nos criou para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, e vida eterna. Esse é o momento do reencontro. Então, se você talvez esteja passando por um momento de luto, sepultou um ente querido, às vezes até alguma coisa que é contrária à lei natural, né? Pais sepultando filhos, se alegre, não por ter sepultado seu filho, mas pela esperança que essa promessa da volta de Jesus nos traz. Jesus está nos prometendo aqui tudo novo de novo. O reencontro de todos aqueles que já morreram com aqueles que estarão vivos, e assim em grupos de amigos e de famílias nós vamos subir, e a Bíblia diz que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Aqui na sequência, lá em 1 Coríntios 15, está escrito assim: tragada foi a morte pela vitória.
quando Jesus voltar, a morte não vai mais existir para aqueles que priorizaram as coisas de Deus aqui nesse mundo. Lembra do que está escrito em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está cuidando de nós, mesmo vivendo em tempos difíceis, como nós estamos vivendo nesse momento. Estamos vivendo um tempo que a gente não lembra de outro igual. Os que vivem aqui hoje, muito provavelmente não viveram nada parecido com o que nós estamos vivendo agora, né? Essa questão da epidemia, das dificuldades à nossa volta, mas Deus tem o controle da história humana nas suas mãos. É Ele que dá a última palavra. E a última palavra dele é de que ele vem nos buscar, ele vai nos levar, ele vai nos tirar daqui, porque aqui não é o nosso lugar. Então, não foque muito nos problemas, não foque muito nas dificuldades. Faça a tua parte, mas a tua mente e o teu coração devem estar voltados para Deus, devem estar voltados para o alto, porque é do alto que vem a nossa solução, que vem a nossa salvação. Jesus vai voltar e vai nos levar com ele. Quem que ele vai levar dessa primeira vez? O salvo, aquele que priorizou as coisas do seu reino. E o que é que acontece com os perdidos? Olhe só. Isso é, assim, triste, mas é bíblico, né? Então, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, está escrito assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja, Jesus não vem para matar ninguém. Ele vem para buscar os que são dele, aqueles que ele já pagou o resgate, mas ainda não levou. Jesus vem buscar os seus. Só que o pecado não resiste na presença de Jesus. É por isso que nós não vemos a Deus hoje. Um ato de misericórdia de Deus. Ele nos preserva dessa forma. Então, quando Jesus voltar, quem tiver o pecado ainda dentro de si, não vai resistir na sua presença. Ou seja, vai ser aniquilado, exterminado, porque o pecado não resiste na presença de Deus. E lá em Apocalipse 20, verso 5, é-nos dito mais ainda, que esses que forem os perdidos, que estiverem vivos, serão destruídos, serão fulminados pela presença de Jesus. E os perdidos que já estavam mortos, que morreram anterior à vinda de Jesus, eles não vão reviver até que se completem 1000 anos. Ou seja, aqui a Bíblia está nos mostrando, está nos falando das duas grandes ressurreições. Uma ressurreição de salvos, na segunda vinda de Jesus, aí 1000 anos depois, ressuscitam os perdidos, na terceira vinda de Jesus. Porque Jesus volta uma terceira vez ainda. Veja, a situação é muito... Com certeza isso não tinha passado pela cabeça de Deus, que isso acontecesse. Foi escolha nossa, nós escolhemos pecar. Então, no dia da volta de Jesus, os salvos serão levados a salvo para o céu. E Jeremias 25:33 diz o seguinte, que os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Ou seja, enquanto os salvos serão transformados, glorificados pela presença de Deus,
e pelo propósito de Deus de levá-los com eles para o céu, né? Os que não viveram com Jesus aqui nessa terra, ou seja, que não tiveram relacionamento com ele aqui nessa terra, esses, infelizmente, não passaram pela transformação necessária de caráter. E aí, então, serão fulminados pela presença da santidade, da pureza de Cristo. E aqueles que estavam, e esses que forem fulminados naquele momento, ficarão sobre a face da terra, porque não vai ter quem sepulte esses mortos. Porque os salvos já estão a salvo lá no céu, né? Então a terra fica coberta de cadáveres. Resumindo, a volta de Jesus vai ser literal. Ela não é alguma coisa simbólica. Jesus vai voltar de forma pessoal, de forma corpórea, de forma visível, audível e gloriosa, porque ele vem com todos os anjos do céu, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores que ele é. E a Bíblia diz ainda mais, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, ou seja, todo olho vai ver Jesus voltando. Então, aqui no fim desse estudo, a gente tem um gráficozinho para a gente poder entender, para simplificar o entendimento do que foi visto até agora. Nós estamos vivendo no tempo do fim, desde aproximadamente 1798, 1844. Nós temos algumas datas prováveis para o início do tempo do fim, mas isso se refere, essas datas, a gente vê com mais clareza, de forma mais específica, no estudo de profecia. Então, eu quero convidar você também para participar dessa série de estudos que logo a gente vai anunciar, estudo do livro de Daniel e do livro do Apocalipse. A última data provável para a abertura do tempo do fim é 1844. Veja só, desde 1844, nós estamos vivendo os últimos momentos da história da Terra, da história da humanidade. Agora, nós ainda estamos vivendo em tempo de entrega. Nós ainda estamos vivendo em tempo de salvação. Nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus ainda. Tá? Depois, agora também é o momento de perdão. De você perdoar aqueles que te feriram, não porque talvez eles mereçam ser perdoados, mas porque você merece ficar em paz e se libertar ver essa ferida curada, né? Então, Deus nos aconselha, é o melhor para nós perdoarmos, assim como Deus nos perdoa também. Os dias que nós estamos vivendo são extremamente solenes. É tempo de entrega, esse tempo está se esgotando. É tempo de perdão, de pedir perdão para Deus, de perdoar os que nos feriram. É tempo de salvação. Porque quando Jesus lá no céu disser está feito, ou seja, todas as pessoas que já passaram por essa terra, já tiveram o seu caso analisado lá no céu, quando Jesus terminar o que ele está fazendo hoje, que é o juízo, ele diz, está feito, e ele sai do santuário, e a Bíblia não usa esse termo, fechamento da porta da graça, mas ela, dentro do contexto bíblico, a gente pode enxergar isso claramente. O que é o fechamento da porta da graça? É o término do tempo de oportunidade de salvação. É o término do tempo de oportunidade de fazer a minha entrega para Deus, de perdoar as pessoas que me feriram, de pedir perdão para Deus. Então a gente chama de fechamento da porta da graça.
Após esse tempo, quando isso acontecer, Jesus sai do santuário, lá no céu, e o Espírito Santo, ele é retirado aqui dessa terra. Por quê? Porque ele não tem mais com quem trabalhar. Aqueles que são de Deus estão consolidados, concretados na verdade, na sua palavra. Já tiveram o caráter de Jesus reproduzido nas suas vidas. Os que não são, os que não quiseram, esses não têm mais o que Deus possa fazer por eles por um simples motivo. Eles não quiseram. É como Satanás. Satanás bateu o pé e disse, aqui no céu eu não fico. Eu não quero ficar aqui. Deus insistiu com ele durante séculos e ele continuou respondendo que não queria. E então teve que sair de lá, né? Então aqui está tudo definido. O salvo, aqui e somente aqui, o salvo vai estar salvo para sempre e o perdido, perdido para sempre. Como tudo já está definido no plano espiritual, e aí Satanás vai estar agindo livremente, nós vamos viver aqui nessa terra um tempo de angústia. Tempo de angústia de Jacó. A Bíblia diz, angústia tal qual nunca houve sobre a face da terra. Estaremos sem intercessor, sem consolador, né? Mas estaremos concretados na verdade. Concretados com Cristo. O salvo aqui, ele não peca mais, porque ele foi, a obra na vida dele foi completada. Está tudo pronto para que Jesus volte. Passado esse tempo de angústia, nós vamos ver acontecer o cumprimento da promessa que nós estamos estudando hoje, que é a segunda vinda de Jesus. Aqui, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, nós vamos ver a ressurreição da vida. A ressurreição da vida eterna. Aqui ressuscitam os salvos. Lembram que nós lemos que o salvo ressuscita primeiro e depois, então, ressuscitam os perdidos, né? Então, quando Jesus voltar, nós vamos ter a ressurreição dos salvos que vão ser levados para o céu junto com ele. E nós lemos também que as outras pessoas, ou seja, aqueles que não estão entre os salvos, os perdidos, esses só ressuscitariam 1000 anos depois. Então nós vamos ter um período chamado, não está na Bíblia esse nome, mas a gente se refere a esse período de 1000 anos chamando de milênio. Mas você vê a Bíblia falando desses 1000 anos, mas essa palavrinha milênio não está na Bíblia. Mas a gente se refere a esse período dessa forma. E aí, então, no final dos 1000 anos, quando nós vamos passar, é o nosso próximo estudo, nós vamos passar férias no céu. Imagine só, o nosso mundo, esse mundo que Deus criou e que nós estamos aqui hoje, apesar de tantos e tantos séculos de pecado, ele ainda tem beleza, ele ainda tem algumas coisas boas, né, que estão ficando cada vez mais raras, né? Haja visto agora o tempo que nós estamos vivendo. Lá em 2 Timóteo 3, 1-5 diz que os últimos tempos seriam tempos muito difíceis, muito trabalhosos. É esse tempo de angústia que ainda não começamos a viver, está imediatamente à nossa frente. Mas é um tempo curto. Tudo isso a gente vê no estudo de profecia de Daniel e Apocalipse. Terminado o tempo de angústia, Jesus volta, acontece a ressurreição dos salvos, Jesus leva os salvos para o céu e aí começam as nossas férias. 1000 anos lá nesse céu que existe hoje. E enquanto a nossa casa aqui nessa terra está em reforma, que ela vai passar por uma reforma, o pecado vai ser exterminado daqui. Enquanto a nossa casa aqui estiver em reforma, nós vamos estar de férias na casa do Pai,
durante 1000 anos. Imagine o que vai ser. No final dos 1000 anos, o que acontece? Jesus volta outra vez a essa terra, agora com todos os salvos, com todos os anjos, né? Os salvos que estavam com ele lá no céu, agora descem. Desce Deus Pai, desce Deus Espírito Santo. E em seguida desce a Nova Jerusalém, a nova terra, esse país novo, esse mundo novo que Deus está preparando para nós. E Hebreus diz, quando se refere a esse mundo novo, que o arquiteto e o construtor desse mundo novo é o próprio Deus. Imagine, pare para pensar só um pouquinho. Esse mundo aqui foi construído em 6 dias. Isso é bíblico, está lá na primeira folha do livro de Gênesis. Se você tiver alguma dúvida acerca disso, você pode entrar em contato conosco aqui, para a gente estudar mais detalhadamente, né? Se esse mundo que Deus criou em 6 dias ainda tem beleza, ainda tem coisas boas, né? Mesmo após 6.000 anos de pecado, imagine o mundo que Deus está preparando para nós há 2.000 anos. Imagine. A Bíblia diz que a nossa mente não consegue. A nossa mente não consegue, o nosso olho nunca viu, o nosso ouvido nunca ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para você e para mim. Nada nesse mundo, ninguém nesse mundo supera o que Deus tem para você e para mim. E aqui nesse momento, então, desce a Nova Jerusalém, quando Jesus vem pela 3ª vez a essa terra, e vai acontecer a 2ª ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. É a ressurreição do juízo, como a gente falou no estudo anterior, o juízo ele só é terrível para o perdido. Juízo para o salvo é recompensa. Então, nós ainda estamos em tempo de salvação, de perdão, de entrega, de comprometimento com Deus. Ainda dá tempo de mudar de vida. Ainda dá tempo de dizer para Deus, Senhor, eu quero. Para que você possa ser herdeiro dessa promessa. Para que você possa ser um futuro cidadão do reino dos céus. E viver uma vida que nós não temos padrão de comparação, porque nós não conhecemos nada parecido com o que Deus tem para nos dar. E mesmo que Ele não tivesse nada para nos dar, se nós optarmos por Ele aqui nessa terra, nós poderemos viver com Ele pela eternidade sem fim. Você já imaginou o que vai ser ver a Cristo? O que vai ser olhar nos olhos de Jesus? O que vai ser ouvir Jesus cantar? O que vai ser caminhar com Ele pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém? Pela eternidade sem fim. Com a descida da Nova Jerusalém, aí é que começa a eternidade, onde a nossa felicidade vai ser constante e crescente. Você não conhece nada parecido com isso, porque aqui a gente tem momentos de alegria. Lá não. Hoje eu vou ser mais feliz que ontem. Não que ontem eu tenha sido infeliz. Não, é que o conhecimento, o relacionamento com Deus e das coisas de Deus vai me deixar cada vez mais extasiada, cada vez mais em plenitude de todos os meus sentidos, de todos os meus objetivos, de toda a minha vida. É isso que Deus tem para te dar. Não fique de fora, ainda dá tempo. Nós ainda estamos vivendo num tempo em que Jesus intercede por nós lá no céu, está nos defendendo diante do Pai, e num tempo em que o Espírito Santo está trabalhando com você e comigo aqui nessa terra, para que o caráter de Jesus seja reproduzido em nós. Que Deus te abençoe nesse propósito de vida, que essa seja a tua bendita esperança. Vamos orar.
Pai querido, Deus amado, Deus bendito, Pai Santo, não importa os meios que o Senhor tenha que usar, Senhor, mas nos salva, Pai. Não importa se nós vamos estar vivos ou mortos quando Jesus voltar, mas nós queremos estar entre os salvos, Pai. Por isso, toma conta da nossa vontade, toma conta da nossa vida. Nós nos entregamos completamente em Tuas mãos nesse momento, renovamos a nossa entrega e Te pedimos em nome de Jesus, Pai, para que nenhum de nós fique de fora. Em nome e por amor de Jesus, amém, Senhor.